Sejam bem-vindos a mais um Senhoritas, esse programa maravilhoso. E hoje eu estou com convidadas, assim, excelentes no que fazem. Vamos falar de terapia, de tratamento de traumas e de muitas outras coisas. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estou super curiosa e vou aprender com vocês. E esse é um programa para isso, para mulheres que falam para mulheres e principalmente de saúde física e mental. Sejam muito bem-vindas, Sheila e Shirley Piscinati, ao nosso programa. Obrigada, querida. Bom, a casa é de vocês. Estou super curiosa para aprender aqui, né? Vocês são fisioterapeutas, certo? Sim. E micro... Aí, por favor, digam para mim. A gente trabalha com uma especialização chamada microfisioterapia. Perfeito. E tudo começou assim, como fisioterapeutas, a gente via que muitos pacientes que melhoravam fisicamente voltavam daí uma semana dizendo, me estressei, fiquei chateada e a dor voltou. A gente entendia que tinha alguma coisa por trás. A medicina já falava disso, isso é somato emocional, psicossomático, mas a gente não sabia acessar isso. E aí essa busca começou o que tem por trás desse sintoma físico, e a porta de entrada foi essa técnica, que é uma técnica francesa chamada microfisioterapia. Nossa. A partir daí outras foram se somando, né? E hoje a gente trabalha com esse olhar integral para o indivíduo. Nossa, isso é muito importante, porque de fato, né, é aquilo que nós falamos também, o problema nem sempre é o problema, esse problema está apontando para uma causa raiz, e eu acho que é muito isso que vocês fazem, né? É isso. O problema é um sinal, né? Perfeito. O que tem por detrás pra gente é o que importa, né? É a causa, exatamente. E vocês, então, se formaram, e aí, como é que foi esse start? Como é que a chavinha virou? Como é que vocês decidiram migrar para essa área e se especializarem nisso, né? Então, na verdade, começa estudando, né? E a transição ficou bem orgânica, né? A gente trabalhava realmente com a fisioterapia tradicional, com o corpo físico, e a gente tinha várias especialidades. E aí fomos estudando, e como a Shirley falou, uma técnica francesa, a gente foi para fora, estudou, fez muita formação aqui no Brasil e começamos os atendimentos, né? Sim. E aí é um caminho sem volta, né? Porque você vai identificando, vai entendendo, vai enxergando coisas que você não via. E aí essa busca foi acontecendo de lá para cá. Eu brinco e falo que a gente pegou uma caixinha e foi colocando um monte de ferramenta, né? E aí vai usando conforme necessidade de cada caso que chega, né? Chegando, vocês vão utilizando aquilo que vocês entendem que o paciente precisa, Sim. né? Que E bacana. a gente sempre pensa, assim, sabe, Sara, nessa ideia de memória mesmo, né? Assim, memória. Assim, o que eu sou hoje é a somatória de tudo que me aconteceu, ou que me falaram, ou da minha cultura, né? Ou da minha religião. Então, assim, eu sou a somatória disso tudo. Nisso tem as memórias, né? Que a gente foi armazenando na gente. Eu brinco, falo assim, imagina que eu e você, Shirley, se a gente estivesse agora lá embaixo, um cachorro vem na nossa direção. Antes de você me falar, Sheila, tô com medo, se você está com medo, o coração vai disparar e você vai correr ou congelar. Se a Shirley vê o cachorro e lembra que aquele cachorro é igual um que ela teve na infância, o coração dela faz outra coisa, não faz? Relaxa, vai dar vontade de abraçar. De alegria. Isso é falar que está no corpo. Antes da gente pensar, a gente tem uma reação. O exemplo do cachorro significa as coisas que a gente está vivendo hoje, né? Então, às vezes, um desafio na empresa, uma separação, uma doença, a gente vai se comportar de acordo com aquilo que a gente vem trazendo, né, na nossa história. Nossa, isso que você falou explicou muito bem, né, como é que essa abordagem trabalha, porque o que acontece na infância não fica na infância. A gente vem trazendo isso até os dias atuais. E até essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora, porque muitos acreditam que o corpo guarda memórias emocionais. E é um fato. Sim. Como é que a microfisioterapia atua nesse conceito de memórias que podem influenciar na nossa saúde? Exatamente esse é o conceito da microfisioterapia, né? Identificar os traumas através das memórias celulares. E a gente identifica isso através de uma micropalpação. É uma massagem superficial, que é feita por cima da roupa, inclusive, que a gente identifica através de mapas. Seguindo esses mapas, a gente testa o movimento vital do corpo. É um movimento que a medicina já conhece há muito tempo, inclusive. Através desse movimento, desse mapeamento feito por esses franceses, a gente sabe o que aconteceu e em que data, inclusive. A partir daí eu identifico isso pro corpo, através das mãos,
E ele se refaz, ele pode se curar. É um processo de autocura, então. Claro, e quando eu falo isso pro paciente, é como se eu estivesse trazendo luz e, sabe, explicando a raiz do problema, faz sentido para ele. Sim. Ele pode se posicionar diferente daqui para frente, né? Mas isso acontece no corpo, né? Então, mesmo que eu atenda, por exemplo, um bebê de dias, ele melhora. Porque esse processo de cura é feito com as mãos também, né? Que legal. Você falou aí data? Sim. Como assim A data? gente Me consegue explica. datar, né? Então, O que? O trauma? o trauma. Gente, me explica isso melhor. Por isso parece às vezes místico, né, para quem ouve, né? Sim. Porque o paciente deita e numa sessão eu vou dizer, com 5 anos de idade você viveu uma grande separação, por exemplo. Uau. Eu não sei que separação é essa, mas o paciente na maioria das vezes sabe, porque são coisas bem marcantes que A gente aparecem, né? lembra. E mesmo que ele não lembre ou não saiba, né? Talvez venha de uma memória tão tardia que ele não sabe, o corpo pode se refazer, né? Então, a gente consegue datar também com a mão, com teste muscular, com cinesioterapia, né? Gente, isso é muito legal. Muito interessante. E diferente, né? Porque, assim, como é que geralmente esse paciente procura vocês, né? Quais são os grandes causadores dessa procura pela microfisioterapia? Então, né? Vou falar. A microfisioterapia, a gente está trabalhando com a micro há mais de 10 anos aqui na cidade. Só que, assim, eu sou formada há mais de 25 anos. Eu sempre agradeço muito, assim, são os meus primeiros pacientes. Eles acreditaram em mim, naquilo que eu fazia, e eu continuei fazendo, e acabam me procurando primeiro por isso. E aí depois a gente começou a ter resultado com os pacientes de microfisioterapia. Hoje, os nossos pacientes procuram de alguma indicação, algum colega que fez e fala, olha, vai lá, é muito bom. Ou geralmente de quem já procurou um monte de tratamento e não melhorou. Sim. Não é? Tem médico que indica, tem psicólogo que indica, né? A gente recebe indicação geralmente de quem fez, ou tem alguém conhecido que fez. Hoje, por exemplo, eu atendi marquei um paciente, agendei, que foi a escola que indicou. Nossa, então, é uma criança que está com alguma dificuldade, que eu não sei ainda o que é a própria escola que indica. Que bacana. Assim, para alguém que nunca ouviu falar, né? Uma pessoa totalmente leiga no assunto, eu. Explica como é que funciona, né? Eu marco uma sessão com vocês, ou um tratamento, né? Eu acredito que pode ser mais de uma sessão. Como é que funciona? O que acontece quando a gente chega lá? O paciente chega, a gente tem 2 caminhos, né? Um caminho é atender através de um controle global, que a gente chama. Então, a gente segue os mapas através de um controle. Então, mesmo que você não tenha nenhuma queixa ou sintoma, que acho que não existe ninguém, mas a gente pode tratar de forma preventiva assim. E um outro caminho é seguir através da sua queixa, Sintoma. né? De uma leitura do sintoma. Então, você vai chegar e eu vou perguntar, por que você veio? O que você quer melhorar? E aí, a partir Por daí... que as pessoas procuram muito ansiedade, por exemplo? Ansiedade é o carro-chefe, né? De tudo, né? E mesmo aquele paciente, por exemplo, que veio porque tá com uma enxaqueca, geralmente ele se queixa de ansiedade também. Ansiedade Tá no combo, né? Tá difícil, criança, adolescente, enfim. Não, as crianças são Sem muito dúvida, a ansiosas. ansiedade é a queixa principal, né? Mas tem de queixa física, dor no joelho, dor lombar, insônia. Dificuldade de relacionamento. Dificuldade de relacionamento tem bastante. Ai, gente, que interessante isso. Porque dá pra tratar muita coisa realmente física e emocional. Tô encantada. A gente tem uma outra técnica, Sara, que chama leitura biológica ou nova medicina germânica, que trata qualquer sintoma ou doença, identificando a raiz emocional. Então, essa técnica acredita que todas as doenças, todos os sintomas, vêm de um conflito emocional. E aí, olha que interessante, serve para tratar muita coisa, tanto físico quanto emocional. Então, o paciente chega, por exemplo, com rinite, e a gente trata buscando a raiz emocional dessa rinite. Caramba, não, agora com certeza eu tenho que perguntar um caso para cada uma de vocês. Você vai ter que me contar casos diferentes, né? Ok. De, por exemplo, uma pessoa dessa que chegou com algo físico e você conseguiu identificar qual era a raiz emocional, né? Porque isso é muito interessante. Eu vou contar um exemplo de hoje, então. Maravilhosa, já tá aqui fresquinho. Na cabeça. Hoje eu fiz de manhã não foi atendimento, viu? Eu fiz uma gravação pro Instagram. Aham. E aí eu dei um exemplo específico. E a pessoa que estava lá assistindo
Ele falou, olha, eu não sei se se alguém vai ser bom pra alguém, isso que você tá falando, mas eu já entendi porque que eu tava com essa dor ontem. Então, uma dor cervical, era o caso dele, uma forte dor na cervical, ele quase achou que ia ter que desmarcar comigo hoje, inclusive. Geralmente está relacionado a um conflito emocional, onde você se sentiu desvalorizado, num contexto de submissão. Então, eu tive que abaixar minha cabeça, eu tive que aceitar. Eu não queria isso, mas eu tive que aceitar. E aí ele disse, Shirley, faz todo sentido. Ontem eu tive que ir contra uma palavra que eu tinha dado para uma pessoa, porque aconteceu uma outra situação e eu não posso voltar atrás. Eu tive que, contra tudo aquilo que eu acredito, eu tive que abaixar minha cabeça e aceitar. Bom, você já entendeu então por causa da sua dor, da onde vem a sua dor, você vai melhorar, né? E quando eu saí do consultório, ele falou, hein, já tô bem melhor da dor, acho que já até passou. Gente, assim. que interessante. Nossa, eu tô assim, preciso conhecer mais sobre isso. E você, não, preciso de casos, por favor. Então, eu vou falar então relacionamento. Atendi semana passada uma situação de uma separação, né? E aí é bem lúcida, assim, né? Já tá num processo bem claro para eles, assim, e é o homem, né? E aí ele vem com essa ideia de, e agora, como que eu vou ser quem eu gostaria de ser, né? E foi esse processo, assim, a gente foi trabalhando na micro o porquê que ele precisou ter aquele tipo de relacionamento, né? E a gente acha um menino que foi abandonado pela mamãe quando ele tinha 3 meses, e é lindo, assim, você começa a atender e fala, o que aconteceu quando você tinha 3 meses? Ele, Sheila, 3 meses a minha mãe me abandonou lá na casa da minha avó paterna, do pai. E eu não tive mais contato com ela. E aí a gente vai atendendo e vai trazendo tanta luz, e aí ele entende qual era a busca dele, né? Ele acaba entrando num casamento que a gente entende que foi bom naquela hora, para de qualquer jeito não se sentir rejeitado, né? E aí a gente foi datando várias coisas na empresa, assim, por que ele não falava não, o grande medo de não ser amado, tudo com datas e marcado, assim, no corpo, assim. Aí o paciente sai com a ideia de, tipo assim, entendi. Agora eu já sou completo, não preciso de ninguém para isso. Então, se a Sara me falar uma coisa que eu não gosto, tá tudo bem eu falar para ela que não tá bom assim. Eu não preciso dessa validação, né? E é incrível, assim. Esse paciente até me mandou no outro dia um texto lindo falando que tinha dormido a noite toda, muito tempo não acontecia isso. E foi todo pelo processo da micro, assim, todo com as datas no corpo. E é muito interessante que a pessoa não consegue, ela não vem com essa queixa, assim, sabe? Ela vem, e agora? Eu tô perdida. E a gente vai trazendo luz para um negócio, e ele olha e fala, cara, a vida toda foi esse mesmo, né? Nossa, é e lindo. realmente esse trazer luz para muita gente, como a gente até tinha conversado anteriormente, né? Pode parecer muito místico, porque como assim eu vou chegar lá no consultório de vocês, né? No escritório de vocês, você vai colocar a mão e você vai saber a data de um Sim. abandono? Como assim? Então parece muito místico, tudo Sim. muito espiritual e não Sim. tem nada a ver com isso. Eu acredito que vocês devem encontrar certas barreiras em Sim, relação até a esses preconceito, mitos, às vezes, né? Assim, o que acontece no geral? Porque, assim, eu também passo por isso, a gente né? escuta muito isso. Acho que é como a Sheila falou, com essa caminhada, né, de alguns anos atendendo, de muitos pacientes, você vai criando uma confiança, né, da Sim. sociedade no geral. Sim. Mas isso existe ainda, né? Vez ou outra, quinta-feira eu estava numa palestra e quando eu terminei, uma moça pediu a palavra e falou, olha, eu tenho tal religião, é pecado isso? Tem alguma coisa de religiosidade? Então, a gente ouve isso ainda, de novo, por causa da crença, da cultura que a pessoa está imersa naquilo ali. Mas acho que isso tem, de certa forma, vindo se desmistificando, né? O que eu gosto de falar muito sobre pesquisa científica mesmo, né? Porque aí, quando você dá, por exemplo, assim, uma das coisas que as pessoas às vezes ficam meio assustadas, quando vão lá me procurar, e a gente data alguma informação de avô, por exemplo. Fala, olha, seu avô era assim e tal. Aí que vai achar que é místico mesmo, né? E eu sempre explico, Sara, eu não sei se você conhece, tem uma pesquisa da Universidade de Atlanta, né, lá nos Estados Unidos, que eles pegaram ratos e colocaram numa caixinha, e aí na caixinha eles colocavam cheiro de flor de cerejeira, então o cheiro seria o trilho do conflito, ia colocar para depois ele perceber esse trauma, e dava choque no ratinho. Nossa. Então treinaram esse ratinho ali. Aí o rato
foi morar numa casinha lá normal, teve filhos e netos. Eles pegaram os netinhos, ratos netos, e colocavam numa caixa que colocava cheiro de flor de cerejeira. Mas esse rato nunca tomou choque. Quando o ratinho neto sentia cheiro de flor de cerejeira, ele fugia, aumento de cortisol, então ele tinha um comportamento de medo, de fuga. Ele aumentava o sistema nervoso simpático. Então a pesquisa prova que a gente não traz só o cabelo, a aparência física, a gente traz também experiências. Né? Que essa é a evolução da espécie, né? A gente botou a mão lá, queimou, os próximos não colocam mais a mão. Então, é dessa forma que também na micro, às vezes, a gente acha informação que tá vindo de... Antes de você. Antes de você. E é lindo falar sobre isso, assim, sabe? Às vezes, a gente olha para aquilo e fala, cara, isso era do meu avô, vou deixar com ele. E o bonito é que as coisas boas também vêm da hereditariedade. Às vezes, a gente vê uma criança que nem conheceu a avó e tem o mesmo comportamento, assim, é despachada, ou é um comerciante, mas nem conheceu a vovó, morreu antes. Então, o positivo, a gente aplaude, mas o negativo dá para tratar, né? Perfeito. E isso é muito real, porque em todas as famílias, em todos os sistemas familiares, né, tem aquilo, nossa, você é igualzinho uma tia-avó sua, mas assim, nunca nem viu, a tia-avó morreu É muitos muito interessante, anos não é? antes. E a pessoa tem as mesmas características, não só físicas, né, mas os comportamentos também. Isso é muito bacana, porque vai trazendo muita luz para todas as áreas. Eu acho que vocês não tratam só relacionamento, só o individual. Acho que vocês aplicam isso nas empresas também, né? Eu acho que isso dá acho que dá para otimizar uma empresa muito bem. Como é que vocês aplicam isso dentro de uma empresa, por exemplo? É super legal, né, Sara? Porque até um tempo atrás a gente tinha a ideia de melhorar as habilidades, né? Apenas mentais. Que é bom também, sem dúvida, precisa. Mas esse indivíduo tinha um bloqueio, um entrave, que nem ele sabia de onde vinha. Por que é que toda vez, frente a um grande desafio, ele congelava, por exemplo? Por que que, quando ele era criticado, ele levava aquilo tão a sério, ficava tão magoado, enfim. Esse olhar por detrás, de novo, por essas memórias, por esse contexto de o que tem na raiz do problema, faz a gente olhar o colaborador, o funcionário, de uma forma individual. Ele começa a enxergar essas coisas, ele começa a enxergar o colega de trabalho de um jeito diferente também, porque ele enxerga que por trás daquele comportamento tem uma história de vida que nem ele não sabe, nem precisa saber. E acho que, além dele melhorar, a gente ouve muito dos gestores, né? Que é um desentrave, sabe? Aquele fulano é ótimo, mas ele tá ali num bloqueio, tá agarrado naquilo ali. E aí ele vai. Além disso, o relacionamento entre eles melhora bastante, né? Perfeito. Pode falar. Eu falo assim, né, que eu amo pessoa, né? Eu amo pessoa. E assim, hoje esse projeto empresa é uma coisa que vibra muito o nosso coração, né, Shirley? Porque é trazer essa ideia mesmo do ser humano, né? Não do recurso humano. Ali não é um recurso, ali é uma pessoa, né? E foi muito interessante que também foi orgânico, né, Sheila? A gente começou a atender as pessoas individualmente, e aí algumas empresas indicavam os funcionários pra gente atender, porque tava com, sei lá, com síndrome do pânico. E pagavam, né, pra eles. Assim. E aí eles iam vendo que esse cara que veio melhorar a síndrome do pânico, melhorou muito lá na empresa depois. Com certeza. Aquele outro que tava com uma dor que não melhorava nunca, fibromialgia, depois que ele melhorou, cara, como ele melhorou na empresa, né? ele subiu de cargo. Então, foi meio que orgânico. Aí, a própria empresa começou a chamar a gente. Que precisava. A demanda veio de lá, sabe? Uma palestra, um workshop. E aí, a gente foi vendo que Vocês isso... não montam um produto para vir aqui na empresa? E a gente, entendeu? Então, assim, o universo abraçou a gente nesse propósito mesmo, que vai né? vibrando naquilo, né? E aquilo vai fluindo vai de uma maneira acontecendo, tão né? leve. É tão lindo. É muito bom. E, realmente, a gente precisa tanto desse treinamento de, por exemplo... daquilo que a gente é bom dessas ferramentas que são eu até tenho um treinamento para fazer agora, que é oratória, postura, imagem. Mas nada disso vai fluir se o meu emocional estiver um caco, estiver lá no chão, se eu estiver passando por uma situação, um problema na minha vida. É porque você pensa, né, Sara, aí, por exemplo, você faz um curso de imagem. E aí você aprende lá como se vestir, como tem se toda colocar. Aquela parte técnica, enfim, né? mas se você se sente super desvalorizada, porque lá, por exemplo, na gestação, seu pai abandonou sua mãe e isso
trouxe uma sensação de não ter valor pra você, você pode colocar a roupa mais elegante do mundo, que você ainda vai estar se sentindo desvalorizado. Você não vai se ver assim. Você não se vê e eu acredito que as pessoas também não te veem, né? Perfeito. Portanto, você deve conhecer, a gente vê na rua, né? Aquela pessoa que nem é tão bonita, mas quando ela tem uma luz, ela resplandece. E o contrário também. Às vezes a pessoa é linda, mas tá ali escondidinha, né? Moedinha, né? Porque ela não se acha, né? Então, acho que as duas coisas são importantes, né? Você tem que trabalhar essas habilidades, sem dúvida. É uma ferramenta, mas você tem que trabalhar o que tá por trás, né? Com certeza. É o famoso... O problema tá sempre apontando para uma causa raiz, né? Tá sempre chamando para um motivador ali que tá mais enraizado. Bom, vamos fazer uma pausa agora para o nosso jabá, para a gente falar dos nossos parceiros, os nossos companheiros aqui de agência. E vamos começar com a Andrade Júnior, construtora do nosso querido Júnior Andrade, que é a maior construtora aqui de Aracruz. É o nosso parceiro desde o início desse projeto, segurou na nossa mão e estamos aí até hoje. Está com empreendimentos maravilhosos nos melhores bairros de Aracruz. Então, se você deseja empreender em Aracruz, a hora é agora, porque ó, quem compra a terra não erra, tá, gente? Essa é uma verdade. E a gente sabe que Aracruz está numa constante expansão, crescimento assim fora do comum, então realmente tudo aqui vai valorizar. Então, a Andrade Júnior Construtora tem o imóvel certo para você, entre em contato. Vamos falar da estalagem da fazenda, que é o nosso cantinho em Santa Teresa. Vocês já conhecem? Não. Pois precisam, tá? Aquele nosso momento que a gente vai pegando ali na nossa carga, né, de trabalho durante a semana. Então tem aquele momento que a gente precisa parar, repor as energias, descansar, então é pra lá que a gente corre. Clima de montanha, sabe, a banheira ligada, aquele barulho de cachoeira no fundo, tudo que a gente precisa pra vida, pois é. Estalagem na Fazenda. Andressa, um grande beijo a você e a toda a sua equipe, que também é mentora de donos de pousadas e nossa parceira aqui também há um bom tempo, inclusive já marque o meu horário aí, tá? Que eu estou indo, que eu separe os meus dias pra eu poder descansar, porque eu tô precisando. Bom, Voe Internet, que é a nossa parceira aqui de excelência, o que seria de nós sem internet, né? Nós trabalhamos aí com podcast, com marketing, então o mundo hoje é internet, Sem tudo dúvida. é tecnologia, não pode parar, principalmente nós aqui do estúdio que precisamos dessa internet de ponta, algo que não caia. Então nós sempre acionamos a Voe, que tem nos atendido com a máxima excelência, competência, um atendimento maravilhoso. Nós estivemos lá na sede deles na Serra, foi um momento incrível. Entendemos de onde é que vem a internet, porque a gente só pega, caiu, a gente liga e desliga o roteador, tudo certo. Então essa entrevista tá lá no nosso canal também, vocês podem conferir. A vocês da Voe, Wilson, Marcelo, Diene, todo mundo, um grande beijo para vocês, vocês são pessoas maravilhosas. A Ellen Cakes, que inclusive está nos devendo um cake, não é, Tena? Nós temos que cestar com a Ellen Cakes essa semana. Mas, gente, olha só, quando ela fica uma semana sem vir aqui, eu já fico com abstinência. Porque, assim, eu sou do doce, vocês têm a cara que são fitness, assim. Tentamos. Estamos tentando. Eu não tô tentando ainda, né? Então, eu tô ali na Ellen. Mas, assim, brincadeiras à parte, a Ellen atende toda a parte de festas, casamentos, buffet, enfim. Ela consegue trazer tanto a parte doce quanto a parte salgada. Tem nos atendido aqui com excelência. Ellen, um grande beijo para você. Você é a nossa parceria mais gostosa aqui desse programa, maravilhosa. A Gini Clean, falamos essa semana da Bruna, que passou por aqui. Eles que fazem toda a limpeza das nossas cortinas, dos nossos carpetes. E é o cuidar da saúde, não apenas da limpeza, né? Não apenas da estética. Quando eles passam por aqui, eu sempre falo isso, e fazem a limpeza, a gente sente diferença na respiração, no ar. Porque é tudo fechado, né? Janela o tempo inteiro. Então, a gente que é alérgico sofre demais. Para isso, nós temos a Gili Clean. Bruna, um beijo para você e toda a sua equipe. Vocês são maravilhosos. Temos agora a VLA Telecom, que diferente da Voe, trabalha com internet empresarial. Então, se você tem uma empresa de grande porte que serve para hospitais, condomínios, enfim, todas as empresas que realmente precisam de vários pontos de acesso, a VLA consegue atender com um suporte de até 4 horas, né, Tena? Ou seja, a internet caiu, deu algum problema, eles têm até 4 horas para atender e solucionar o problema. Eles são
excelentes. Aqui pra gente não é necessário porque nós não precisamos de tantos pontos. Mas para uma empresa grande, VLA Telecom, uns queridos também, um grande abraço para vocês. G1 Importes, que é quem troca os nossos aparelhos, né? Que todo mundo aí tá com iPhone, né? A maioria das pessoas é iPhone, então lança um novo, a gente tá sempre precisando trocar. A gente tem a G1 para indicar, porque é uma empresa de confiança, credibilidade. Então, se você deseja trocar o seu aparelho, migrar para a Apple, né? Para qualquer produto ele consegue atender com excelência, de confiança, porque, né? Hoje a gente tem aí uma série de golpes que estão acontecendo, inclusive tem uma entrevista maravilhosa sobre isso aqui no nosso canal, confiram também com o Jean, que é um querido. Então, muito obrigada por essa parceria incrível e maravilhosa. E finalizamos o nosso jabá. Nosso jabá tá longo, menino. Eu vou dividir o jabá em 2 no próximo programa. Vamos voltar aqui, porque eu vi também que vocês têm especializações internacionais. Me contem mais sobre isso. Chique vocês. Então, a gente tem uma formação que chama Psyche. Essa formação, ela é americana, né? E ela usa o corpo também. A gente usa o corpo, você viu que a gente gosta de usar o corpo, né? Fisioterapeuta, né? Então, Tá no sangue, não tem jeito. Eu falo que da fisioterapia eu trouxe esse negócio do corpo e trouxe esse olhar integral, né? Porque esse fisioterapeuta, filho, pode vir um dedo doendo, pode vir um problema de ATM. Você tem que saber tudo, tá? Tem que olhar tudo, né? É verdade. Então, voltando, o Psyche é uma técnica que usa o corpo, a gente coloca o paciente geralmente numa postura que a gente chama postura de cérebro integral, e aí vai pensar mesmo, tipo assim, olha, esse hemisfério vai tá inervando esse lado de cada corpo, e esse daqui o contrário, a gente coloca numas posturas cruzadas e coloca lá num lugar do trauma, na memória do trauma, e ressignifica isso, assim, eu vou te falar, tá? E crenças, né? E crenças também, mas trauma, assim, sabe? Por exemplo, abuso sexual, a cena, é um negócio mágico. Mágico, é lindo. Procura saber. Psyche, eu tive muito interesse porque tem um autor que escreveu Biologia da Crença, que chama Bruce Lipton. E no final desse livro, que é um dos meus, que eu mais amo, né, nessa transição, ele falava dessa técnica. E eu falei, gente, eu preciso aprender esse negócio, sabe? Assim, ele falava que a gente tinha muita técnica de mudança do inconsciente, mas que ele usou e acreditava nessa, porque ele achava o mais rápido. Aí a gente estudou isso aí. Essa que a Shirley falou da leitura biológica aí, ela é uma técnica, o professor é belga, né? Uhum. Mas a origem dela é alemã. Fora isso, a gente tem a fisioterapia integrativa, né, Sheila? Que é uma especialização também de certificação internacional. E nessa a gente identifica, além de tecnologias, isso a gente trouxe, inclusive, na época, uma franquia americana para cá. E a gente tem tecnologias que modulam o cérebro. Então, capacete de luz, laser, moduladores de onda cerebral. Além dessas, a gente também estuda o corpo como um todo, suplementação, coerência cardíaca, intestino, olhando de uma forma integral mesmo. É muito interessante o que vocês fazem. Olha, parabéns. Obrigada. Porque realmente vocês foram para fisioterapia e não ficaram só ali, né? Vocês foram buscar as raízes emocionais, as causas, raízes, enfim. É muito complexo o que vocês fazem. Então, eu já estou super com vontade de ir lá conhecer terapia. Super convidada. Porque a gente eu gosto muito de buscar, né, as coisas que funcionam, e eu sou uma grande fã, indico muitos pacientes para várias terapias, a massoterapia é uma coisa que eu gosto bastante, enfim, outras técnicas, tem a dança meditativa, que para cada paciente funciona de um jeito, né? Cada pessoa, ela vai precisar ali de algo que vai otimizar, que vai fazer com que ela encontre a raiz daquilo de uma forma muito rápida, e eu acredito que vocês passam muito por isso, como você disse agora, a pessoa para e fala, nossa, é isso mesmo, isso aqui faz sentido para mim. E assim, não é incomum, eu posso dizer que quase diariamente eu escuto assim, eu nunca disse isso pra ninguém. Eu imagino. Porque você coloca a mão no trauma da pessoa, né? Você identifica no corpo aquilo ali e aí não tem como fugir. Você diz, com 8 anos de idade, uma violência. Não tem como a pessoa dizer que não houve, sabe? Sim.
E vem a expressão na hora, né? Porque Sim. a pessoa deve engasgar, Então chorar. a gente aquela escuta lembrança muito volta. isso. Eu nunca falei isso pra ninguém, né? Nossa. Qual é a maior, assim, todos nós empreendemos, né? Vocês, além das profissionais que são empreendedoras, empresárias, ou sempre faço essa pergunta para as senhoritas que passam por aqui, qual é a maior dificuldade hoje dentro da área de vocês? Vocês, assim, acreditam que passam? Dificuldade. Dificuldade, barreira? Olha, eu acho que a gente está num momento aberto para essas questões emocionais, né? Já tem dificuldade nisso? Tem, ainda tem, mas tem muita gente falando sobre isso, né? E tem muita gente doente, né? A pandemia, então, depois da pandemia, a gente tem claro isso, assim. Mas a dificuldade, talvez tenha, por exemplo, nesse caminho que a gente tem na empresa ali, a gente foi resgatado por algumas mesmo, assim, mas tem outras achando ainda que não precisa disso, assim, né? Que enxerga o funcionário como um recurso, né? Né? E tem ainda isso, né? Tem sim. Eu acho que é um caminho que tem mudado, a Sheila falou, acho que isso está mudando cada dia mais, mas a gente escuta, acho que esse é um limitador ainda, né? Ah, com certeza. Principalmente dentro da área empresarial, as pessoas estão preocupadas com o resultado, mas ainda faltou entender o que é que vai fazer esse resultado chegar. Se eu tiver um colaborador, poxa, com a saúde mental ok, com os traumas tratados, ele vai me render muito mais. Então, se eu estou realmente preocupada com o rendimento da minha empresa, eu preciso olhar para um negócio que vai fazer com que ele me entregue o melhor que ele tem. Isso é muito bacana. Sabe o que eu falo, assim, olha, quando você entende o porquê você faz aquilo que você faz, né? Muda tudo isso. E o dinheiro vai vir. E é bom, tá? Dinheiro é bom. Sim. A liberdade financeira, ela permite você viajar, tratar da doença do seu filho, comprar a casa que você gostaria de ter, estudar mais. É bom, não é? Realização pessoal. Não é sobre isso, né? Mas assim, Perfeito. não é a busca do dinheiro pelo dinheiro. Quando você entende que o que você tem, né? O que eu sei pode melhorar a sua vida, é diferente, né? Então assim, eu falo, mas é porque você trabalha com isso. Não, pode ser a moça que vende calcinha na rua. Se ela sabe onde tem a fábrica da calcinha do tipo que a gente gosta. E quando eu preciso, minhas calcinhas estão velhas, eu preciso, vou ali na rua, é o dom dela. Então, ela tem um potencial, um talento que ela usou para aquilo. Então, assim, quando a gente coloca as pessoas para entender que tem potencial, que é o poder pessoal que fez aquilo, muda todo esse caminho, né? Eu falo que muda a engrenagem. A engrenagem, ela vai rodar, mas só que com uma força menor. Né? Não preciso empurrar, o negócio está acontecendo, né? Então eu acho que a gente acaba entrando no flow, assim, sabe? É interessante que ela perguntou dessa barreira, nós como eu fiquei sem saber. Será que eu tenho barreira? Não que não exista, não que seja tudo maravilha, mas eu olha acho que bacana. Que tá no como a gente enxerga a coisa. É como enxerga. Porque assim, os desafios estão aí a milhares, né? Se você parar realmente para botar na ponta, você realmente eu tenho esse problema. Mas é como a gente decide enxergar a coisa. E a gente estava falando antes aqui nos bastidores, é uma coisa muito bacana. Você falou do fazer sentido, né? Eu acredito que fez sentido, em primeiro lugar, para vocês, com vocês. Porque assim, hoje eu sou terapeuta, tendo em consultório, mas a minha terapia, ela fez sentido pra mim primeiro, ela me tratou primeiro, eu acho que foi muito a mesma coisa com vocês. Sim, acho que precisa ser, né? Você precisa acreditar muito naquilo, né? E eu acho que toda essa busca é pra uma autocura também, né? E eu acredito que todo paciente que eu atendo, eu me curo um pouquinho também, né? Sempre. Bom, pergunta final. Essas maravilhosas, aprendi muito com vocês. Tô lá no consultório de vocês muito em breve, porque eu gosto de conhecer, eu saio por aí aprendendo as coisas. Eu sempre faço essa pergunta para todas as senhoritas que passam aqui pelo meu programa, né? Então, diga para mim, primeiro, senhorita, o que é ser uma mulher empoderada para você? Eu gosto dessa palavra, mas não nesse sentido feminista que a gente ouve por aí. Porque empoderar é tirar o poder que já tá dentro de mim, que é inato, né? E esse poder é de cuidar das minhas filhas, é de gostar de cuidar de orquídea, é de fazer risoto, é de cuidar de gente. Então, a gente tem muitos poderes, né? Quando eu tô alinhada com aquilo que eu vim fazer na vida, na Terra, esse é meu poder. E tá tudo certo. Então, quando você perguntou de barreira, acho que por isso que eu não... O que eu respondo agora? Porque eu tô alinhada. Podia, talvez...
ter mais visibilidade, talvez tinha mais gente falando disso. Então, mas é o que é para ser agora. Então, acho que empoderamento, para mim, é trazer para fora aquilo que já tá aqui dentro. O que eu vim fazer na Terra, né? Caramba, excelente. E a senhorita? Ela me roubou, hein? Ela me... Não, mas o poder eu acho que é ser quem a gente realmente é, né? E nessa fase ali, né? Vamos pensar Instagram, né? Como que a gente quer modelar no outro, né? Essa é quem a gente é. A gente pode errar, tá? A gente pode errar. Inclusive, quando a gente erra, a gente tem a chance de fazer melhor depois, né? Então, é ter esses altos e baixos. Eu sou suscetível na vida, apesar da ferramenta, da caixinha, eu sou gente como qualquer outra. E o poder é esse, assim, às vezes eu me vejo num problema e lá no buraco pensando, meu Deus, que bom. Quando tudo isso passar, eu vou estar melhor, né? Então, assim, o poder é de ser quem eu sou mesmo, nos altos e baixos. Olha, arrepiei. Meninas, muito obrigada. Vocês, assim, têm um trabalho maravilhoso, incrível. Tudo que remete à saúde física, mental, psicológica. Eu sou uma grande fã. Aprendi muito com vocês hoje aqui. Que bom. E eu acredito que é de muita valia e que realmente mais pessoas precisam saber disso. Mais pessoas precisam conhecer. Porque nós temos hoje uma sociedade tão doente, Sim, emocionalmente muito falando. doente. Estão travadas, bloqueadas, não sabem por que estão perdidas, estão naquele ponto de falar, tá, o que eu faço agora? Pô, eu tô sentindo, não sabe nem o que sente, a gente tem essa dificuldade de gerenciar as emoções, e quanto mais a gente fala disso, mais pessoas a gente alcança, e mais luz a gente pode trazer para uma pessoa que tá perdida, e Sem fala, dúvida. eu acho que eu vou procurar elas, porque vai que ali eu encontro me encontro ali no meio do E caminho, às vezes, sabe, Sara, a gente posta no Instagram há uns 2 anos, assim, conteúdo no feed, né? Que não é fácil, né? Você tem que criar aquilo, tem que parar um dia, tem que gravar e tudo. Mas muitas vezes, é evidente que aquilo traz algumas pessoas que vêm marcar com a gente, mas só de ouvir aquilo, a pessoa já melhora, já identifica, já fala, olha, fez sentido pra mim. Como fez hoje a história que eu contei do rapaz do pescoço, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente atinge mesmo. É verdade. Acho que é bom. E isso é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem com excelência. Eu tenho certeza disso. Já virei uma grande fã. Obrigada. Estarei lá marcando Obrigada. o meu horário. E vocês também. Bom, E a gente vai se despedindo por aqui. Eu queria que vocês trouxessem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que vão assistir os cortes, né? Que a gente tem aí os Sim. 3 públicos. O que é que vocês diriam para as mulheres que hoje estão começando ou não, né? Ou então alguém que está perdido. O que é que você diria para quem está assistindo hoje, começando por você? então, eu acredito que o vazio, né, o nada, tem muita informação. Quando a gente quer mudar, ou começar, ou fazer diferente, a gente fica com uma perturbação mental, que não é nem pensamento. Eu falo que é um Maracanã lotado na cabeça, que vem um pensamento, vem outro. Não é nem o triplex que alugou na cabeça, não. É um Maracanã lotado ali. na cabeça. Então, assim, nesse momento, assim, sabe, respira, conecta com Deus que você acredita, com a natureza, fica em silêncio. Comigo acontece assim, os insights vêm quando eu acalmo, quando eu tô conectada, assim, com quem eu sou, com quem eu acredito, com a natureza. É isso, assim, vamos dar uma paradinha, gente. Vamos pausar, a gente precisa dar pausa, Precisa. né? Tem toda a razão. E a senhorita? Eu acredito que a gente falou muito de raiz emocional, né? Portanto, um acontecimento que aconteceu na sua vida e que traumatizou e que marcou, já foi, né? A gente não tem controle, eu não posso mudar. Mas a história que você conta pra você sobre isso você tem total controle. Então, acho que olha pra essa história, né? Não importa o que foi, o trauma que foi, olha pra história que você tá contando pra você. E aí você muda a emoção, né? Mais do que os pensamentos, você consegue mudar o que você sente. Acho que é a grande sacada. Excelente. Meninas, né? Maravilhosas. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada pela honra Obrigada de ouvir e a você. aprender um pouco. Maravilhosa você. Nós adoramos, Foi ótimo. né? Ai, gente, Obrigada. eu acho que rende mais um, hein? Olha, Vamos bora. falar Vamos mais sim. sobre isso, porque o assunto rende. A gente vai falando de saúde Já mental, vai rendendo Fica o dia aqui. todo, né? E a vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir no pós, muito obrigada por acompanharem e fazerem esse programa acontecer. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.